rádio. Dicas, informações, tutoriais, novidades e consultorias. É Mundo do Rádio. Olá, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal. Se fala de rádio, é Mundo do Rádio. Prazer, eu me chamo Emerson. E nesse vídeo eu venho dizer para você que eu preciso de muito pouco, mas muito pouco para sentir-me capaz de dizer para todos vocês que hoje o Stereo Tool é o melhor processador de áudio que existe. Isso dentre qualquer um que você imaginar, seja físico, seja virtual. A dúvida que eu tinha no passado, muitas vezes eu dizia, né? Eu não tenho 100% de certeza, porque tem os processadores físicos, não é? Aí eu pensava comigo, se o processador Stereo Tool, tem tudo que uma rádio precisa, por que as empresas ainda continuam desenvolvendo processadores físicos? Investindo em peças, em DSPs, para colocar um equipamento no mercado, sendo que o Stereo Tool faz muito mais. O Stereo Tool faz muito mais, minha gente, do que um processador físico. Onde num processador físico vocês vão encontrar noise gate? Onde vocês vão encontrar dois compressores multibanda? Onde vocês vão encontrar equalizador? Vocês encontram ali o multibanda só, mas vocês não encontram equalizador no processador de áudio físico, entendeu? Vocês não encontram de Hammer, vocês não encontram de Clipper no processador de áudio físico, entendeu? Se o áudio já é muito compactado, no processador físico, o máximo que você vai fazer é compactá-lo ainda mais. Você não vai ter como fazer a descompactação do áudio, remover o corte como faz com o The Clipper, entendeu? O The Lost Fire. Qual processador de áudio físico repara áudio MP3? Na verdade, o processador de áudio físico, ele é mais para trabalhar com o analógico, entendeu? Então, a maioria das pessoas hoje utilizam digital. Não estou desmerecendo não, mas hoje eu tenho 100% de certeza que o Stereo Tool é o melhor processador de áudio dentre todos que eu já vi. E outra, eu estava usando somente a versão 10, porque a versão 10, minha gente, é pancada, né? E agora vocês sabem que a versão 10, ela tem uma função de AGC adaptativo, né? Vocês já sabiam disso? Sabiam não? Pois é, agora tem o AGC adaptativo. É uma alternativa entre o AGC legado e o AGC atual. Então, agora é que tem mais um motivo para você ficar feliz quando estiver usando o Stereo Tool, porque jamais você vai ter aquele problema do ouvinte precisar ficar regulando o volume sempre que uma música passe de um volume a outro. Isso, claro, depende de um bom ajuste, de um bom profissional saber ajustar a entrada do AGC, né? Porque ele depende de tempos do programa também, beleza? Mas eu digo para você hoje com 100% de certeza, ok? E outra, eu falava antes dos processadores físicos poderem ser melhor, por quê? Porque pela carestia, né? Assim, o valor alto a ser investido no processador. Pra você ter ideia, eu fui em Cabaceiras, na Paraíba, para atender um cliente. E lá tinha um processador desses bons, desses tops mesmo, de marca. E ele disse para mim, olha, eu tô pagando esse bicho ainda, foi 50 pau. Eu ainda tô pagando ele ainda, não terminei nem de pagar. Dias não, aí também eu tô mentindo. Mas meses atrás, eu mantinha contato com ele. E ele me falou, olha, aquele processador, ele não tá funcionando mais, deu problema. E aí, por ser caro o conserto, eu resolvi deixar ele parado por uns tempos aqui. Mas ele tá aqui. Só que, no caso agora, eu prefiro usar um virtual. Aí eu fui lá e implantei o Stereo Tool para ele. O Stereo Tool tem o melhor custo-benefício que você pode imaginar, sabe? Porque, ele tem tudo, ele faz tudo que um processador físico faz e um pouco mais, porque ele processa o som, ele trata, ele dá volume, ele dá brilho, ele dá peso, ele dá tudo que você imaginar que seja bom para uma rádio. E não é para usar só em rádio não. Em live, você controlar a dinâmica em igreja, para você usar em PA, para você mandar som lá para o seu público, você usar em palco também.
dá pra tudo, dá pra fazer tudo, dá pra você masterizar áudio. Então tudo que você for fazer, você pode utilizar-se do Stereo Tool no seu projeto. Se envolve áudio, tem Stereo Tool pra você usar e ser feliz, beleza? E aí, eu sempre pensava, mas aí por ser tão caro, né, ser um investimento tão alto, com certeza deve ter algo a mais, ser melhor. Só que não, se você observar uma rádio feita a Clube FM Brasília, né, a Clube Brasil, aquele som que tem lá não é do processador apenas. Se fosse assim, ninguém ia se preocupar com o restante. Aquilo lá é todo um conjunto da obra. Ok? Tem todo um conjunto da obra ali. Não é apenas o processador que está fazendo tudo aquilo. Muita gente se engana ao pensar que seja apenas um processador. Talvez o processador esteja lá apenas modulando para o transmissor e mantendo o volume constante. Só isso. Porque, nessas rádios você tem tudo que é de última geração. Microfone top de 10, 15 mil. Você tem console de áudio top também, que eu não sei nem o valor, certo? Áudio padrão, áudio de alta qualidade. Você tá ali trabalhando com Wave. Ou você acha que o pessoal lá na Clube Brasília usa MP3? Usa não, é tudo Wave, minha gente. É tudo Wave, o som top, qualidade padrão. O som já vem propriamente denso, top, de linha, certo? Se ele colocar lá um AGC e qualquer coisinha, já tá bom pro som dele. Então o processador ali é um mero coadjuvante ali, não é o principal, não é o ator principal, beleza? Então não se engane em dizer, porque aquela rádio tem aquele som, é o processador. Não, é o conjunto todo da obra. O Stereo Tool faz o que qualquer processador de áudio que você vê no mercado, ou virtual ou físico, faz, tá bom? E ainda melhor, eu garanto pra você que faz ainda melhor. Não se preocupem porque eu vou deixar o link, tá bom? Eu vou deixar o link pra vocês aí, pra vocês baixarem, ok? E ouvirem a qualidade aí, se quiser, do melhor processador de áudio que existe. E eu tava analisando, porque eu sempre tava usando a versão 10, né? Que é a versão pancada mesmo, aquela versão top, bruta, né? Mas aí eu voltei a usar aqui, fiz uma alternativa aqui, alternei entre o 10 e o 8.20, tava usando a versão 8.20, gente, é como se eu estivesse ouvindo pela primeira vez, é um som gostoso, né? Mesmo sem todos aqueles recursos que tem na versão 10.0, mesmo sem Bass EQ, mesmo sem Alto EQ, mesmo sem o AGC adaptativo, o Stereo Tool, em qualquer versão dele, ele é insuperável, minha gente. E eu tava usando aqui a versão 8.20, e a qualidade, sem comparação, vocês vão ouvir aí, sem contar que eu não precisei nem usar todo o volume. Todo o volume. Então você diz, eu quero volume, porque assim, compactação, excesso de volume, excesso de grave e excesso de agudo não são vantagens para um som, não. Tudo ali tem que ter equilíbrio. Tudo tem que ter equilíbrio. Então, se você hoje pensa que som é porque tem muito grave ou porque tá agudo demais, o som muito alto, você está enganado. O som precisa de equilíbrio. Agora, se você quer ter mais volume do que suas concorrentes, o Stereo Tool te dá até 12 dB de altura a mais. Loudness. Loudness sempre foi encarado pelas pessoas como algo bom, mas loudness não passa de volume. É altura. Loudness, quando você vê, o meu som tem 6 dB a mais de loudness, ele tá falando de volume, beleza? Ele não tá falando de qualidade, ele não tá falando de densidade, ele não tá falando que o som dele tá bom, não, ele tá falando que o som dele tá alto. Qualidade é outra coisa totalmente diferente. Mas se você quiser ter a sua estação mais alta do que as outras emissoras que estão na sua região, o Stereo Tool te dá até 12 dB de loudness, sem que o som venha distorcer. Porque todos os compressores no Stereo Tool, eles têm proteção contra a distorção. E o Clipper avançado, ele é uma proteção, mas ele adiciona volume extra para você ser mais alto do que as outras concorrentes que não tem o Stereo Tool na sua região. Vocês querem saber o que é 12 dB de loudness? Querem? Façam o seguinte, abram a DAW, um som de Foge, abram um Reaper, um Samplitude que vocês tenham aí. Coloque um som para tocar e aumente o volume dele lá. Puxa o volume dele, ou seja, através de um plugin,
aumente em 12 dB para vocês verem se vocês conseguem ficar perto. Vocês conseguem permanecer ouvindo. Eu tenho certeza que vocês não vão permanecer ouvindo, porque o som vai ficar muito alto, vai incomodar os ouvidos de vocês. Só que no Stereo Tour é diferente. No Stereo Tour ele tem uma proteção que impede que ele distorça. O volume aumenta, mas com aquela mesma base sólida, com aquela mesma nitidez, com aquele mesmo brilho, aquele mesmo grave, aquele som cristalino que você gosta. Beleza? Então eu estou falando de uma ferramenta, né, de uma das maiores revoluções tecnológicas dos últimos tempos, chamado Stereo Tour. E eu recomendo fortemente. Hoje eu tenho 100% de certeza dizer para você usar o Stereo Tour. Vá por mim, não caia em conversa fiada de ninguém com som com excesso de grave tentando enganar você, tá bom? Porque os ouvidos eles se enganam. No primeiro momento, som alto e grave, eles fazem um grande diferencial, porque os nossos ouvidos eles vão ter uma sensibilidade do grave e vão dizer, é aquele som bom, mas depois de um tempo fica enjoativo. Se não tiver o equilíbrio, você vai ficar chateado com aquilo e vai pedir para alguém tirar aquele som de perto de você ali para você não quebrar o equipamento, beleza? Mas eu garanto para você que se você usar o Stereo Tour, você não vai se arrepender. Você vai ter a qualidade que você deseja e até mais em relação a qualquer processador de áudio que esteja no mercado, seja físico ou virtual. Palavra do Emerson. Eu encontro vocês em qualquer outro momento aqui no nosso canal. Muitíssimo obrigado pela audiência. O canal tá chegando aí aos 10 mil inscritos, 10k. Rapaz, eu nunca imaginei não. Eu coloquei isso aqui só para compartilhar um pouco do que eu achava que sabia com vocês. Um pouquinho do que eu acho que sei com vocês. Foi isso. Eu não esperava não que a gente chegasse tão longe não. E ele vai ficar sempre aí, independentemente de eu aqui... de eu ter assunto ou não pra gente discutir, pra gente trazer aqui no canal, ele vai ficar aí, porque eu sei, já me falaram, Emerson, muita gente aprende coisas com você através do seu canal, independentemente de qualquer coisa, você ensina, você sabe ensinar, você é um bom professor. Eu fico, que é isso, eu não sou professor, minha gente, eu apenas tenho a minha forma de expor aquilo que... eu não concordo em ficar com o que eu sei só pra mim, entendeu? Então eu trago aqui pra gente compartilhar e pra vocês aí definirem se é bom ou se é ruim, beleza? Então é isso, um abraço, Deus nos dê muita saúde, muita paz, muita sabedoria para que a gente continue nossas vidas de uma forma bem tranquila e bem bacana. O mundo tá um pouco pesado, né, minha gente? O mundo tá pesado aí, as pessoas aí brigando por poder e a gente muitas vezes, até nós que não temos nada a ver, nós temos que trabalhar, nós temos que votar, nós temos que se proteger da criminalidade, da violência. E muitas vezes a gente ainda tem que estar batalhando entre si. Você vê que o sistema colocou nós um contra os outros. Nós fomos colocados uns contra os outros para brigar por uma coisa que não deveria ser assim. Mas enfim, não é para isso que eu estou falando aqui. É sobre Stereo Tour, o melhor processador de áudio do mundo, do universo. Tá certo? Use Stereo Tour. Independentemente de você consultar a mim ou qualquer outra pessoa, use Stereo Tour e você será feliz. E pode-se dizer que você tem qualidade de áudio, padrão de verdade, exigido pelo rádio, por qualquer outro tipo de... qualquer tipo de exercício que envolva áudio. Beleza? Valeu, abraço, tchau. A gente se encontra. Mundo do Rádio. O canal do Emerson. Se fala de rádio, é Mundo do Rádio.